Olá, pessoal. Meu nome é Luana Miranda, sou do time de gestão de pessoas aqui do Grupo Sanos e também sou estudante de psicologia do oitavo período. Hoje eu trouxe um tema para tratar com vocês, o nosso DHO, que é a comunicação assertiva, que é algo que muitas pessoas buscam e muitas pessoas sofrem com a ausência dessa comunicação assertiva. Por não conseguir se posicionar da forma com que deseja, por não levar uma comunicação clara para as pessoas ao seu redor. E aí a gente vai ver hoje que existem inúmeros benefícios, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para o nosso mundo corporativo mesmo, para nossas relações de trabalho, utilizando a comunicação assertiva. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho, se aprofundar mesmo, e vou trazer algumas ações também que a gente pode utilizar para conseguir praticar mais essa comunicação. A gente vai ver também que é tudo muito, tudo é habilidade, né? Tudo é a gente conseguir colocar ali no dia a dia e conseguir ali de fato ter essa comunicação. Trazendo uma introdução para vocês sobre o que a gente vai falar. A comunicação é a base de todas as interações humanas, seja no ambiente profissional ou pessoal. Então, a gente sempre está se comunicando. No entanto, nem sempre conseguimos expressar nossas ideias de forma clara, objetiva e respeitosa. É aqui que a comunicação assertiva se torna essencial. Então, como eu falei, comunicação é algo que a gente precisa no dia a dia, então é algo natural, a gente precisa se comunicar com as pessoas ao nosso redor, tanto verbalmente quanto não verbal. Então, os nossos comportamentos também estão comunicando o tempo todo ali com as pessoas ao nosso redor e também verbalmente. Mas muitas vezes a gente não consegue passar nossas ideias, o que a gente pensa, nossas decisões, de uma forma clara, objetiva e respeitosa. Então, a comunicação assertiva ela vem para isso, para a gente conseguir levar uma comunicação mais clara, uma comunicação mais respeitosa, né, sem precisar ser sem educação ou algo assim. Então, ser assertivo significa encontrar o equilíbrio entre expressar suas opiniões com confiança, sem ser agressivo ou passivo. Isso melhora os relacionamentos, evita conflitos e garante que suas mensagens sejam compreendidas da melhor forma possível. Nesse treinamento, vamos explorar conceitos, benefícios e técnicas práticas para que você desenvolva uma comunicação mais eficiente e segura no dia a dia. Então, hoje nós vamos tratar sobre isso, iniciando com o que é a comunicação assertiva. Então, o que é, né, esse termo que é tanto usado hoje em dia? O que é de fato uma comunicação assertiva? Então, a definição é a habilidade de expressar ideias, sentimentos e opiniões de uma forma clara, objetiva e respeitosa, sem ser agressivo ou passivo. Então, por isso que a comunicação assertiva, ela é um equilíbrio. Então, não é uma comunicação agressiva, que muitas vezes pode ser sem educação, que muitas vezes pode ser direta e firme demais. Então, e também não é uma comunicação passiva, que muitas vezes você não transparece sua opinião, você não se comunica ali de uma forma clara, é aquela pessoa passiva mesmo, que deixa as pessoas decidirem, que não consegue impor o que deseja. É um equilíbrio entre essas duas. Então, ela é a comunicação mais ideal para a gente implantar mesmo nas nossas comunicações no dia a dia. E por que essa comunicação é importante? Ela evita mal-entendidos e conflitos. Por quê? Porque a gente consegue se comunicar de uma forma mais clara. Muitas vezes o que a gente fala pode ser interpretado de uma outra forma para as pessoas. Então, você se comunicar claramente o que você quer de uma forma respeitosa, de uma forma transparente, evita que as pessoas confundem, né, o que você está querendo dizer, evita conflitos. Também melhora a confiança e a credibilidade. Então, quando você tem essa postura de se comunicar de uma forma mais assertiva, você melhora a confiança, né, das pessoas em você e mostra que você realmente está ali
transparecendo, né, o que você realmente quer, o que você realmente pensou, você foi ali realmente transparente, e também sua credibilidade aumenta. Também fortalece os relacionamentos interpessoais. Isso tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida corporativa, no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente realmente consegue falar o que quer, a gente consegue cobrar as pessoas de uma forma assertiva, sem ser muito passivo e sem ser muito agressivo ali nesse momento de cobrar. Ou então, talvez, de conseguir falar comunicar algo que a gente quer, algo que a gente deseja. Então, fortalece muitos relacionamentos, porque a comunicação ela fica muito mais fluida. Você consegue, a gente vai ver aqui também que a comunicação assertiva não é somente você falar, mas você também escutar, ter a escutativa do que a pessoa está falando. Então, isso melhora muito os relacionamentos. E quais são as principais características? A clareza e a objetividade na fala. Então, você realmente ser claro e objetivo na sua fala. Respeito às opiniões e sentimentos dos outros. Então, você nessa comunicação, não só você conseguir repassar o que você quer falar, mas também levar em consideração a opinião do outro, o sentimento do outro, você entender se aquilo que você vai falar vai machucar o outro, naquela situação é apropriado ou não, né? Dependendo ali do emocional da outra pessoa mesmo, se é válido falar ou não. Então é todo esse respeito pelo outro também. Outra característica é o equilíbrio entre a firmeza e a empatia, que eu informei anteriormente, que é esse equilíbrio, né, entre você ser firme, entre você conseguir se posicionar, e também pela empatia, você não deixar o outro de lado. Então, você levar em consideração o sentimento do outro, o momento que o outro está, a situação. Então, não deixar de lado essa empatia também. E também outra característica é a capacidade de dizer não sem culpa ou agressividade, que é uma outra dificuldade de muita gente, né? A gente tem naturalmente muita dificuldade de falar não, de conseguir se posicionar. Então, a comunicação assertiva, ela traz essa habilidade de você conseguir falar não, de você impor limites, sem você se sentir culpado, ficar se culpando o tempo todo. Nossa, eu falei que não consigo fazer essa demanda e agora vai achar que eu sou preguiçoso, que eu não consigo fazer, que eu sou incapaz. Ou você também, às vezes, o contrário, ao você falar não, você transmite uma agressividade. Então também não é isso, né? Você falar não assim de uma forma agressiva, não vou fazer isso agora. Então é o equilíbrio entre essas duas. Então você vai dizer não de uma forma respeitosa, explicando a sua situação, se posicionando, sem que você sinta culpa, né, por esse limite, e também sem que você seja agressivo. Então, essas são as características, a definição, a importância também da comunicação assertiva. A gente vai ver um pouquinho agora mais para frente. E eu coloquei aqui ao lado uma dica. Ser assertivo não significa impor a sua opinião, mas sim se comunicar com segurança e respeito. Então, não é só você impor sua opinião. Não, eu vou impor todas as minhas opiniões agora, eu vou falar tudo que eu penso agora. Mas sim você se comunicar com maior segurança, com respeito com as pessoas, sendo claro. Então, essa é uma dica aí que eu coloquei para vocês. E agora a gente vai entender que existem 4 tipos de comunicação, não existe apenas uma. Então, a primeira é a comunicação passiva. Coloquei aqui as características dela. A primeira é evita conflitos. Essa pessoa que se comunica passivamente, ela evita conflitos e tem dificuldade em expressar opiniões. Ela fala de uma maneira hesitante e insegura e permite que os outros tomem decisões por ele. Pode sentir frustração e acumular ressentimento. Então, o que é uma pessoa com uma comunicação passiva? É aquela pessoa que está sempre evitando tomar decisões, ela está sempre evitando conflitos. Então, eu não vou me comunicar com essa pessoa porque eu quero evitar uma briga, eu quero evitar um conflito, não quero expressar minha opinião.
Então, ela sempre tem uma comunicação muito insegura. Na maioria das vezes, nem sempre, né, nem todas as vezes, ela vai ter uma comunicação, um tom de voz mais baixo, um tom de voz menos firme. Então, é uma comunicação bem insegura. Geralmente, essa pessoa também deixa que as outras pessoas tomem decisões por ele, exatamente pelo fato de não querer decidir, não querer se impor. Então, ela prefere que as outras pessoas decidam por ela. E também ela pode acumular muito, essa pessoa acumula muito ressentimento, acumula muita frustração, muita culpa, porque ela se sente frustrada por não conseguir se comunicar, por não conseguir se impor. E isso ao longo do tempo vai gerando um sofrimento, né? Porque é uma pessoa que geralmente guarda tudo para si, as outras pessoas, né, agem conforme elas querem, não sem escutar o que ela pensa. Então, gera muito sofrimento para essa pessoa. Outra comunicação é a comunicação totalmente ao contrário, né? A comunicação agressiva. As características dela. Primeiro, ela expressa opiniões de uma forma autoritária e impositiva. Então, diferente dela falar, por exemplo, fulano, eu preciso que você me entregue uma demanda até amanhã, por favor, né? Ou falar de uma forma ali mais clara, porque nós estamos com um prazo um pouco apertado, então preciso que nesse momento você dê mais celeridade. Essa pessoa já vai ser impositiva. Eu quero que você faça para amanhã. Ela vai ser autoritária e impositiva. Então, esse é um estilo de comunicação agressiva. Interrompe e não considera as opiniões dos outros. É uma pessoa que raramente vai escutar o que você está querendo dizer, raramente vai validar os seus sentimentos, sua opinião. Está sempre interrompendo você por não realmente ter um interesse ali no que você está dizendo. Usa tom de voz elevado e postura dominante. Então, é uma pessoa que vai estar sempre ali com uma postura de dominação mesmo. Ela quer impor o pensamento dela, as opiniões dela sobre as outras. Então, geralmente, essa pessoa vai ter um tom de voz mais elevado, um tom de voz mais alto. Ela gera medo e resistência nas interações. Então, ela gera um medo nas pessoas, né? Porque a pessoa sempre vai estar ali em alerta, né? Porque essa pessoa sempre vai estar ali sendo agressiva, se comunicando de uma forma impositiva, sempre vai ser aquela pessoa autoritária, então ela vai gerar medo ali nas pessoas. E também uma resistência nas interações, porque raramente essa pessoa vai estar aberta às outras opiniões, aberta às outras ideias mesmo das outras pessoas. Então ela vai ser muito resistente, muito presa no que ela pensa e só nas suas próprias ideias. Então, essa pessoa. Então, falamos agora do passivo, que é um estilo de comunicação, e do agressivo, que é o estilo totalmente contrário. E agora a gente vai para a junção dos dois, que é um termo mais atual, que é o passivo-agressivo. Então, o que, que é? Vamos lá. Essa pessoa evita confrontos diretos, mas expressa insatisfação de forma indireta. Então, essa pessoa vai evitar confrontos diretos, confrontos ali diretamente com as pessoas, e vai expressar insatisfação de forma indireta. Então, essa forma indireta pode ser um comportamento, pode ser uma frase, algo oculto, assim, que de forma indireta ela não vai impor ali que ela está insatisfeita, mas ela vai de uma forma ali indireta demonstrar isso. Usa ironia, então geralmente essa pessoa passiva-agressiva é irônica, é sarcástica, tem um tom sarcástico para se comunicar. Então muitas vezes ela não consegue se comunicar ali, ela ficou insatisfeita com algo e ela não conseguiu se comunicar sobre essa insatisfação e ela usa o sarcasmo. Então geralmente ela solta uma risada, um olhar sarcástico. Então, geralmente essa pessoa utiliza do sarcasmo para se comunicar, para se defender dessa insatisfação.
pode demonstrar ressentimento sem verbalizar claramente. E também gera confusão e prejudica relacionamentos. Então, essa pessoa, geralmente, ela vai estar demonstrando ressentimento, ela sem verbalizar, porque ela não se verbaliza claramente, ela não é assertiva. Então, ela é uma pessoa passiva, porque ela não consegue se comunicar de uma forma clara. Porém, ela não é uma pessoa que é agressiva, que é autoritária, mas ela é uma pessoa que está ali no meio termo, que está utilizando do sarcasmo, que está utilizando ali um pingo de agressividade ali para se comunicar, para se defender de conflitos. Por isso que ela é considerada uma pessoa passiva-agressiva. Que ela consegue te responder, mas ali de uma forma que ela consegue cobrir ali a agressividade, mas que você sente ali um tom assim, de agressividade. E existe a última comunicação, o último estilo, que é o mais ideal, que é o mais indicado, e que vale muito a pena a gente desenvolver nas nossas relações, que é a comunicação assertiva. Essa comunicação, ela expressa pensamentos e sentimentos com clareza e respeito, então não é uma comunicação que vai respeitar as outras pessoas, vai validar os sentimentos das outras pessoas, também conseguir expor os seus pensamentos, expor o que você sente, mantém o equilíbrio entre a firmeza e a empatia. Então, essa pessoa consegue ser firme, mas de uma forma empática, considerando os sentimentos das outras pessoas, o que elas pensam. Usa linguagem positiva e aberta para se comunicar e constrói relacionamentos saudáveis e melhora o ambiente de trabalho. Então, aqui a gente vê ali o equilíbrio de todas, né? Não é uma pessoa passiva que vai deixar tudo passar, que não vai ter opinião. Não é uma pessoa agressiva, autoritária, impositiva. E não é ali a pessoa passiva-agressiva. Então, esse é o ideal, né? Que é a comunicação assertiva, você expor suas opiniões de forma clara, considerando também a opinião do outro. E agora, para aprofundar um pouco nisso tudo que eu falei, eu vou passar um vídeo para vocês falando sobre esses 4 estilos de comunicação, basicamente do passivo, agressivo e assertivo, para a gente realmente aprofundar com exemplos no nosso dia a dia. Vai ser bem legal para a gente colocar aí na prática como é. Pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... Um estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm um contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila
e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração. Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 아니 있을까? 모나zen 이 발라드 사바도 디 니나 사모 코네시바에 나메 아이 나메도. Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação e que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas, mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito. Bom, então nós vimos nesse vídeo bem ilustrativo, bem detalhista mesmo, falou bem aprofundado aí sobre a diferença entre uma pessoa agressiva, entre uma pessoa passiva e uma pessoa assertiva. Então ele até fala que uma pessoa agressiva é uma pessoa que sabe ali se comunicar diante de algo que não gostou, de algo que precisa se expor, de comunicar a sua opinião, sem ser agressivo, sem ser também passivo, de não saber ali a forma certa de se expor, mas ele é assertivo, uma pessoa que sabe ali realmente de uma forma clara se comunicar com outra pessoa, falar o que realmente quer. E não é fácil, né? Como ele falou também no vídeo, é todo um treinamento de habilidade social que a gente fornece muito aqui nos DHOs nossos, que como a escutativa é uma habilidade social, você conseguir escutar a outra pessoa também. E a comunicação assertiva, ela vem realmente para isso, para facilitar as relações interpessoais, para a gente conseguir ter um ambiente de trabalho mais fluido, com uma melhor comunicação. Então, esse vídeo me aprofundou aí nesses estilos de comunicação. E agora eu venho com os benefícios da comunicação assertiva. Quais são aí os benefícios dela, né? Então, a comunicação assertiva traz diversos benefícios, tanto para o indivíduo, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para o ambiente ao seu redor. Ela contribui para relações mais saudáveis, maior produtividade e redução de conflitos. Vamos explorar como essa habilidade impacta positivamente diferentes aspectos da vida profissional e pessoal. Então, primeiro falando dos benefícios para o indivíduo. Maior autoconfiança. Então, ao se comunicar de uma forma clara e objetiva, você se sente mais seguro ao expressar suas ideias e diminui o medo da rejeição ou do julgamento. Então, quando você consegue se posicionar de uma forma mais clara, de uma forma assertiva mesmo, repassando o que você pensa, sua opinião, sua decisão, de uma forma clara e objetiva, você automaticamente sente uma segurança maior consigo mesmo. Então, você se sente mais seguro, porque realmente você está sendo transparente ali, você está realmente repassando o que você pensa. Então, essa segurança faz que a gente melhore a nossa autoconfiança, se sinta uma pessoa mais confiante mesmo. E também diminui o medo da rejeição ou do julgamento. Quando a gente vai no início, eu sei que é muito difícil, a gente sempre imagina que tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai comunicar, a gente vai ter sempre uma rejeição, sempre um julgamento. Então, é normal esse medo,
né, de ser julgado de alguma forma. Mas quando a gente vai aos poucos ali se comunicando, a gente vê que esse medo vai diminuindo, que nem sempre as pessoas elas vão estar ali para julgar, elas vão estar ali para rejeitar o que a gente está falando. Muitas vezes elas estão dispostas realmente a ouvir o que a gente fala, o que a gente pensa. Então, esse medo ali vai diminuindo também e vai melhorando a nossa autoconfiança ali naquele ambiente, em conseguir se expressar, em conseguir aos poucos ele se comunicar. O segundo benefício é a redução do estresse e da ansiedade. Então, evita o acúmulo de sentimentos negativos por não expressar suas opiniões, que foi o que eu falei inicialmente, que quando, principalmente na comunicação passiva, a pessoa não se comunica, não expressa, né, aquilo que ela quer dizer, e ela consegue acumular tudo isso que ela pensa, tudo isso que ela sente dentro dela, ela acumula. E nesse acúmulo gera um sofrimento muito grande. De um sentimento de sofrimento mesmo por não conseguir se expressar. Então, reduz esse estresse, essa ansiedade que vem desse sofrimento, né, de guardar uma carga muito grande por não se expressar. Então, quando a gente começa a se comunicar de uma forma mais assertiva, a gente reduz esses sentimentos negativos. O segundo é que reduz frustrações por não ser ouvido ou compreendido. Então, porque quando a gente não se expressa, a gente não se comunica, a gente se sente frustrado também, não se sente ouvido de alguma forma. Então, se comunicando, falando o que pensa, a gente reduz essa frustração, que a gente vai aos poucos, como eu falei, identificando, nossa, eu fui ouvida aqui de alguma forma. A gente fala muito na psicologia de experienciar as coisas. Então, eu experienciei me comunicar em uma reunião, mesmo que foi uma frase curta, algo curto, e foi legal, as pessoas me ouviram, a gente teve um debate, a gente ouviu outras opiniões. Então, é você realmente experienciar ali aos poucos, né? Que como eu falei, eu sei que é muito difícil, né, a gente desenvolver essas habilidades sociais, principalmente quando há uma dificuldade pra gente. Tem pessoas que já vão nascer com uma maior facilidade para isso, mas outras pessoas vão ser mais difícil. Então, a gente aos poucos vai vendo que reduz muito frustração, que realmente a gente pode ser ouvido, que as pessoas podem ali ouvir a gente. E a terceira é a melhoria na capacidade de resolver problemas. Então, ajuda a enfrentar desafios de uma forma objetiva, sem levar discussões para o lado pessoal. Facilita a negociação de soluções que atendam ambas as partes. Então, existe muito um sofrimento por levar muitas coisas, as opiniões que as outras pessoas falam para o lado pessoal. Então, quando a gente vai se comunicando de uma forma clara, mais assertiva, a gente vê que essas discussões a gente não leva muito para o lado pessoal. Então, a gente enfrenta desafios ali de uma forma muito mais objetiva, muito mais racional mesmo. Então, e facilita também a negociação de soluções que atendam ambas as partes. Então, a gente volta muito as nossas comunicações e o nosso ambiente de trabalho para um ambiente mais estratégico, um ambiente mais voltado para a solução de problemas. Então, a gente não fica aqui rodando muito no problema, a gente realmente parte ali para a solução. Então, como que a gente vai resolver? Então, uma comunicação, como eu estou falando aqui, uma comunicação bem mais objetiva, bem mais clara. Então, isso direciona muito mais para a solução dos problemas. Então, esses são alguns dos benefícios para o indivíduo. E agora eu vou trazer os benefícios para o ambiente de trabalho. O primeiro deles é o fortalecimento do trabalho em equipe. Então, melhora a colaboração e o respeito mútuo entre os colegas. E também reduz conflitos gerados por falhas na comunicação. Então, melhora muito a colaboração entre os indivíduos, porque, como eu falo, a comunicação fica mais fluida. Eu sinto que eu posso me comunicar com você, que você vai me escutar de uma forma aberta, sem julgamentos.
E da mesma forma, você também pode se comunicar comigo, que eu vou estar aqui para escutar. Então, aumenta muito a colaboração e reduz também os conflitos. Aumenta a produtividade das equipes também. Então, mensagens claras, evitando retrabalho, perda de tempo com mal entendidos, processos internos fluem melhor, com maior alinhamento entre as equipes. Então, mensagens claras, uma comunicação clara, evita com que as pessoas entendam, interpretem de uma forma errada, né? E evita ali retrabalho. Muitas vezes você quer repassar ali uma atividade, algo que você deseja. Quando você se comunica de uma forma clara, no que envolve o que você realmente quer naquela atividade, você evita que as pessoas tenham retrabalho, que a pessoa interprete de uma forma errada, a pessoa vai ali realmente no que você quer, no que você está realmente querendo passar. E o terceiro é um ambiente mais saudável e motivador. Então, equipes que se comunicam bem se sentem mais valorizadas e engajadas. A confiança entre os colaboradores aumenta, favorecendo um clima organizacional positivo. Então, as equipes que se comunicam bem, que sabem se comunicar de uma forma clara, sem mal entendido, sem aquela leve trás. Então, essas equipes elas se sentem mais valorizadas, mais engajadas. Como eu falei, aumenta muito a confiança ali no trabalho em equipe. Eu sinto que eu posso me comunicar com você e você também sente que pode se comunicar comigo. E essa confiança, ela consequentemente vai ali melhorando a equipe, o departamento, e consequentemente aí o clima organizacional da empresa como um todo. Ele se torna um clima mais positivo, um clima mais colaborativo. Então, esses são aí um dos benefícios, um dos vários benefícios que a gente tem aí pro ambiente de trabalho. Bom, e agora nós passamos aí para uma parte que as pessoas geralmente mais esperam, que é a hora da prática. Como que eu vou desenvolver ali de fato a minha comunicação assertiva? O primeiro deles é o autoconhecimento. Entenda o seu estilo de comunicação. Então, até por isso que eu passei o slide, passei também um vídeo para aprofundar sobre o estilo de comunicação, que antes de tudo você precisa se autoconhecer. E esse processo pode ser que não se limite só a esse treinamento, pode ser que você precise de psicoterapia para você se autoconhecer, para você conhecer mais a sua comunicação, mais sobre você. Pode ser que você precise se estender com outras pessoas ao seu redor, então entender as pessoas, com as pessoas, como que elas percebem o seu estilo de comunicação. Então, o primeiro de tudo é autoconhecimento. Antes de melhorar a sua comunicação, é essencial identificar o seu estilo atual. Então, pergunte-se. Aqui há algumas perguntas que eu trouxe que pode ser que te ajude a se autoconhecer, a identificar o seu estilo de comunicação. A primeira pergunta é: tenho dificuldade em expressar minhas opiniões? Então, no dia a dia, você sente essa dificuldade de expressar o que você pensa, expressar a sua opinião ali no dia a dia? Você sente uma dificuldade por achar que as pessoas vão julgar, por achar que você vai ter uma rejeição? Então, primeira pergunta. A segunda é: costumo me impor demais ou evito confrontos? Então, no dia a dia, eu costumo me impor muito e evitar muito os conflitos. E com a terceira pergunta, como as pessoas reagem quando eu me comunico? Eu sinto que as pessoas ficam mais reclusas, elas ficam mais caladas, sentem um medo assim para se comunicar, para conseguir responder. Ou as pessoas elas se sentem bem, se sentem livres para trazer o que pensam, o que tem ali de opinião. Então observe também as pessoas, como que as pessoas elas reagem ali quando eu me comunico. Elas geralmente compreendem o que eu digo, eu consigo passar de uma forma clara, ou geralmente elas sentem dificuldade. E eu trouxe aqui alguma dica além das perguntas. Faça uma autoavaliação e peça feedback de pessoas próximas para entender como sua comunicação é percebida. Então é muito importante também, além da gente entender ali, se autoconhecer, a gente também ter esse feedback das pessoas ao nosso redor. E pode ser que seja para você uma pessoa de confiança, uma pessoa que você tem ali
confiança mesmo no dia a dia, perguntar como que ela entende a sua comunicação, como que é percebida, como você acha que eu estou me comunicando, você acha que está sendo fluida essa forma como eu me comunico, dessa forma que você acha que está legal. Então, também é uma forma que pode ajudar aí no autoconhecimento. E essas 3 perguntas você pode ali anotar, algo bem pessoal mesmo, fica aí ao seu critério, para você responder e ali melhorar ali esse autoconhecimento. A segunda é a clareza ou objetividade ao se expressar. Fale de forma direta, sem rodeios ou ambiguidades. Então é necessário você ter clareza e objetividade quando você vai se expressar. Então fale de uma forma direta, sem muitos rodeios. Às vezes a pessoa rodeia tanto que ela se perde, né, no que ela quer ali realmente falar. Isso acontece muito. E evitar também ambiguidades, né? Você talvez falar uma outra coisa relacionada ao que você quer dizer, mas sem ser direto no que você realmente quer dizer. Então, fale ali realmente o que você pensa, o que você quer, sem ali ambiguidades ou algo parecido. Evite palavras vagas como acho ou talvez, quando for necessário ser firme. Então, quando a gente quer ser firme, passar uma postura mais firme, palavras desse tipo, como acho, talvez, olha, eu acho que não tá legal esse relatório, talvez amanhã você faça isso. Então, quando a gente precisa ser firme, a gente precisa tirar um pouco aí dessas palavras, que muitas vezes pode ser um vício de linguagem pra gente, que a gente utiliza ali sem ver, mas tentar se observar, ver se a gente está utilizando ali, porque quando você quer ser firme na comunicação, essas palavras elas transmitem o contrário. E use frases curtas e vá direto ao ponto. Então, não utilize frases muito longas, muitas vezes a pessoa mesmo pode se perder, e seja direto ao ponto. Use uma frase mais curta, mais clara. Trouxe aqui um exemplo. Eu acho que talvez seja uma boa ideia mudar o relatório se não for um problema. Então, esse é um estilo de comunicação mais passiva, né? A pessoa tá ali falando, eu acho que talvez seja uma boa ideia, se não for um problema para você. Então, ela tá ali colocando a outra pessoa acima, né, ali da opinião dela, da comunicação dela, e tá sendo ali passiva. Então, a comunicação ideal, assertiva, para você ser claro e objetivo, sugiro uma alteração no relatório para torná-lo mais claro. Podemos discutir? Então, ele não está colocando o outro acima dele, tá ali colocando ali na mesma linha. A gente pode discutir, eu sugiro uma alteração, acho que pode melhorar. Então, essa é a diferença, né, de você ser mais claro e você ser passivo. Outra forma, que é a terceira, é o uso da comunicação verbal e não verbal. Então, primeiro é o tom de voz. Observe o seu tom de voz, o tom de voz que você fala. Fala de uma maneira calma e firme, sem agressividade ou hesitação. Postura corporal, que aí já é uma comunicação não verbal. Você não está verbalizando, mas você tem uma postura ali corporal. Então, mantenha sempre o contato visual, fique ereto e evite gestos fechados, como cruzar os braços. Então, manter uma postura ali aberta, né? Uma postura ali ereta, com a coluna reta, evitar gestos fechados, fechar ali muito o braço, muito os ombros. Isso faz com que você esteja se fechando ali, literalmente, para a comunicação. E a expressão facial também é muito importante. Então, demonstre coerência entre suas palavras e emoções. Então, isso porque quando você quer ser firme, por exemplo, na comunicação, o que você está falando e o seu comportamento ali corporal mesmo, eles precisam estar alinhados. Então, você não pode ser, por exemplo, muito firme e tá com uma expressão facial alegre, muito um sorriso, rindo, porque aí você tá demonstrando ali ao contrário do que você quer passar. Então, observe bastante seu tom de voz, né? Um tom de voz mais calmo e firme, sem você ser agressivo, né? Sem hesitação.
E observe também a sua postura corporal, sua comunicação também não verbal é muito importante. E uma dica é, grave sua própria fala e observe sua postura para identificar pontos de melhoria. Então, com o celular mesmo, tente falar de uma forma assertiva, uma frase assertiva, uma frase mais firme. Grave ali de uma forma que você estaria falando para uma outra pessoa e depois veja. Não, eu acho que eu posso mudar um pouco a expressão facial, acho que não coube muito, não deu muito certo. Ou eu acho que eu posso falar de uma outra forma. Isso ajuda muito também a gente se auto-perceber, que muitas vezes a gente não consegue. Então, essa gravação pode ajudar aí também. E a quarta é, pratique a escuta ativa. Então, não só comunicar, né, se comunicar com outra pessoa de uma forma assertiva, mas também escutar a outra pessoa. Então, demonstre interesse real no que o outro está dizendo, não interrompa e evite formular sua resposta antes da outra pessoa terminar de falar. Faça perguntas para garantir que compreendeu corretamente. Então, todos esses tópicos, eles vão ajudar a gente a escutar melhor, conseguir escutar ali de uma forma ativa o que a outra pessoa está falando. Então, demonstre interesse por que a outra pessoa está falando, mantenha ali o contato visual, não interrompa, não fique interrompendo muito o que a outra pessoa está falando. E também, caso você tenha dúvida no que a outra pessoa disse, faça algumas perguntas para você ver se você entendeu corretamente. Então, isso é uma comunicação fluida. Uma dica, parafraseie o que ouviu para confirmar o entendimento. Então, o exemplo. Então, o que você quer dizer é que preciso do relatório até sexta-feira, certo? Então, dessa forma, parafraseando o que você acabou de ouvir, você consegue compreender o que a outra pessoa disse, que muitas vezes pode ser que não tenha ficado claro. Então, aí você consegue compreender, né, de uma forma calma, de uma forma assertiva e sem agressividade. E o quinto é, controle suas emoções e reações. Então, respire fundo antes de responder em situações tensas, que muitas vezes pode ter um conflito, umas situações tensas mesmo, que é normal, a gente vai ficar mais tenso. Mas tente sempre respirar fundo, pensar um pouco no que você vai responder, para você evitar ter uma comunicação agressiva ali naquele momento. Evite também reagir impulsivamente a críticas ou desentendimentos. Então, muitas vezes vão ter críticas, vão ter desentendimentos, vão ter pessoas que vão discordar de você, isso é natural. Então, evite nessas situações agir de uma forma impulsiva. E como que a gente evita isso? Também controlando as nossas emoções, deixando que aquilo não afete nosso lado pessoal, foi algo que a gente também já falou anteriormente. Pensando ali realmente racionalmente ali naquela situação e ver a forma melhor de se comunicar, sendo claro, respeitoso ali naquela situação. E o terceiro, mantenha a calma e foque em resolver o problema, não em ganhar a discussão. Então, por exemplo, quando a gente fala do contexto de trabalho, a gente está falando de um time, né? Vamos associar um time de futebol. Então, numa equipe, a gente não tá um contra o outro. Então, ali tá todo mundo junto. Então, a gente não tem que pensar em ganhar ali a partida, o jogo. A gente tem que pensar em realmente resolver o problema. Como a gente vai fazer para melhorar, para conseguir desempenhar melhor nossas atividades. Então, não está sempre ali um muito contra o outro ali, como se fosse uma partida ali, uma competição. Mas é realmente ali pensar em juntos resolver o problema, tentar identificar a melhor situação ali. E a gente só vai conseguir resolver isso respirando fundo, de uma forma calma, comunicando de forma clara, objetiva, sendo assertivo. Né? Imagina ali numa situação de desentendimento com duas pessoas com comunicação agressiva. Vai ser um embate sem fim. Então, o ideal, como a gente tem falado aqui no treinamento, é usar a comunicação assertiva. E a dica é, se estiver muito emocional, peça um tempo antes de responder. Por exemplo,
prefiro conversar sobre isso depois para que eu possa me refletir melhor. Então, se naquele momento, mesmo assim, e que pode ser normal, se você estiver muito emocional, muito no calor da emoção, você pode pedir um tempo. Olha, eu preciso pensar melhor para responder você. Será que a gente pode conversar em algum outro momento? Então, sempre tente aí controlar suas emoções, tentar ser o menos impulsivo possível, que aí a gente consegue aí ser mais assertivo e no dia a dia aí conseguir desempenhar melhor aí nossa comunicação. E bom, falamos sobre as ações, os benefícios da comunicação assertiva e trouxe agora uma reflexão final para a gente concluir o nosso treinamento de hoje. Então, eu trouxe aqui uma frase final, que possamos levar adiante a prática da comunicação assertiva, criando conexões mais fortes, respeitosas e produtivas em todos os aspectos de nossa vida. E trouxe também, como de costume, perguntas de reflexão final, que é para a gente refletir sobre o treinamento, sobre tudo isso que eu falei, sobre nós mesmos, né? Sempre refletir sobre a nossa própria comunicação. Então, a primeira pergunta: como você pode aplicar os princípios da comunicação assertiva para melhorar suas interações profissionais e pessoais no dia a dia? Então, de tudo isso que eu falei, o que você acha que você pode aplicar aí no seu dia a dia, na sua rotina, para você conseguir melhorar, para você ser mais assertivo? Não, Luana, eu acho que eu preciso melhorar a minha postura, eu acho que eu preciso controlar mais a minha emoção para não ser muito impulsivo, para não falar de forma agressiva. Ou não, Luana, eu acho que eu preciso conseguir falar não, porque sempre eu acho que eu tô sendo agressivo, sempre eu acho que as pessoas vão me julgar. Então eu preciso saber elaborar mais o meu não para conseguir ser mais claro, para conseguir ter uma comunicação melhor. Então, o que você acha que você pode implantar aí no seu dia a dia? Segunda, quais desafios você encontra ao tentar ser mais assertivo e como pode superá-los de uma forma mais eficaz? Então, qual a sua maior dificuldade quando você tenta ser mais assertivo? É o medo do julgamento, que as pessoas vão pensar, de ter medo de rejeição, das pessoas não aceitarem o que você for falar? Qual é a sua maior dificuldade? E o que você acha que você pode fazer para superar? Não, eu acho, Luana, que eu preciso aos poucos ali criando limites. Eu acho que eu posso controlar mais a minha emoção. Então, pense sobre como você poderia superar ali essa dificuldade. E a terceira é: de que maneira a comunicação assertiva pode impactar na construção de um ambiente mais colaborativo e respeitoso no seu trabalho? Então, como que você acha que hoje aí na sua equipe, no seu trabalho, você pode implantar aí a comunicação mais assertiva, começando aí por você, do seu colega ao lado? Como você acha que você pode aplicar isso para que você possa transformar esse ambiente um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais respeitoso, mais voltado aí para a solução de conflitos, para a solução de problemas? Então, você pode escrever para realmente refletir, ajudar aí mais na reflexão. E fica aí essa reflexão final aí sobre o treinamento. E chegamos aí ao fim do nosso treinamento. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês a conseguir implantar mais a comunicação assertiva no dia a dia de vocês, que eu sei que é uma dificuldade mesmo e que não é algo que a gente consegue da noite para o dia, mas que com a prática aí a gente consegue chegar aí a uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais clara, sem muito sofrimento, sem guardar muitas coisas pra gente e também sem ser muito impulsivo. Espero que tenha ajudado aí vocês e até o nosso próximo treinamento. Tchau, tchau.